Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio neste canal. Hoje nós vamos dar continuidade numa série de vídeos que a gente começou há 27 episódios atrás e a gente vai continuar aqui no final, nos últimos episódios, a ver sobre Excel. Se você não viu os episódios anteriores, o link vai estar na descrição desse vídeo e vai te levar para o episódio anterior e também para a playlist com toda essa série. E hoje a gente vai dar continuidade então no nosso estudo. No episódio anterior a gente viu o recurso de atingir meta, que é um recurso de dados que possibilita fazer um cálculo e estimar um valor a partir de um conjunto de fórmulas para chegar a um resultado específico. Se você ainda não viu, confere o episódio anterior antes de continuar com a gente. Porque agora a gente vai para o episódio que nós vamos tratar da ferramenta Solver. O Solver ele é uma evolução dessa ferramenta Atingir Meta, podemos dizer assim, que vai trazer para nós uma complexidade um pouco maior na resolução de certos problemas. Eu vou explicar isso aqui já na prática e a gente vai fazer junto passo a passo para a resolução disso. Eu não deixei exercício porque o próprio conteúdo ele já é um pouco complexo, então a gente vai fazer isso juntos aqui. Então vamos lá para o Solver na prática para resolver. Então aqui a gente tem um cenário desenhado hipotético onde a gente tem uma empresa imaginária onde nós precisamos fazer um planejamento aí de metas. E aí a gente tem algumas informações sobre produtos relacionados ali em uma tabela e a nossa necessidade é planejar a quantidade ideal com base em alguns critérios que o próprio negócio talvez venha colocar. E aí esse tipo de atividade é comum a gente resolver no dia a dia de quem está trabalhando em alguma organização e você usa Excel e outras ferramentas para resolver esse tipo de questão. E nesse caso a gente vai tratar especificamente de como resolver isso no Excel. Então aqui abaixo a gente tem uma tabela com uma relação de produtos fictícios separado em 3 categorias, 3 grupos de produto e alguns produtos aleatórios. E onde nós temos nessa tabela informações fictícias. Isso daqui é só um exemplo didático. Nem todas as etapas de cálculo que está aqui nessa planilha talvez seja um cenário real, talvez não seja ideal para resolver um determinado problema, mas o objetivo dessa planilha é mostrar didaticamente o caminho para se usar a ferramenta Solver. Então a gente tem aqui um cenário que exemplifica um cenário de custo de produto para gerar uma lucratividade. Essa lucratividade que está calculada aqui pode ser que ela não seja um cenário de cálculo de lucratividade, considerando todos os parâmetros necessários para você ter uma lucratividade real. Porém, o objetivo, novamente lembrando, é só mostrar como utilizar aqui o Solver para resolver todo esse cenário, o cenário desse problema. Então nós temos lá, além do produto, do grupo, nós temos um preço de venda, um custo do produto, a quantidade que seria produzida desses produtos. Então aqui tem, tá até sinalizado de amarelo, que é das informações chaves do nosso processo. Nós temos aí a venda total, que é calculada com base no preço da venda vezes a quantidade que vai ser produzida, vendida. E aí nós temos também o total do custo, que é o custo do produto vezes a quantidade produzida. Aqui em cima nós temos os totais desses itens. Nós temos uma margem bruta, que é tirando do produto, do total da venda, o valor final de venda, descontando o custo total desse produto. Então a gente tem uma margem, lembrando novamente que são cálculos simples, apenas com intuito didático. E aí, por último, nós temos uma lucratividade, que nesse exemplo está representado pela divisão da margem bruta unitária do produto sobre o total das vendas. Ou seja, nós vendemos 5.250,
deixamos 3.000 no custo, sobrou 2.250. Quanto que esses 2.250 representa, né, em termos do total vendido? Então sobrou para nós 43%. Lembrando de novo que é um exemplo hipotético e as fórmulas aqui estão simplificadas apenas para a gente entender o conceito da utilização do solver. Visto aqui a base de dados, a gente vai ter vários produtos, então, cada um com a sua lucratividade, e aqui em cima nós temos um subtotal, né? Fazendo aqui uma conta de média desses lucros, né? Da lucratividade individual. Então a gente tem aqui uma lucratividade média. E aí lá embaixo nós temos o custo fixo, representado aqui por R$10.000. E nós temos aqui então um resultado que seria a soma de todas as margens brutas, descontando esse custo fixo para ver o que sobra. Então sobrou aqui no caso 6.000, que é o final, e aí quanto que isso representa do total do faturamento. Então a gente tem aqui um resultado aqui de 18% de lucro geral relacionado à venda desses produtos. Hipoteticamente. E aí aqui sinaliza algumas informações que são importantes para que você consiga utilizar o solver. A gente vai criar uma série de regras no solver para que ele resolva o nosso problema, alterando informações dentro do nosso conjunto de dados, que no nosso exemplo a gente vai alterar as quantidades a ser produzidas aqui, cada produto, de modo que eu consiga mudar os meus resultados totais. Obviamente isso vai acontecer naturalmente porque nós temos fórmulas que relacionam a quantidade. Então se eu mudar essa quantidade aqui manualmente, vocês vão ver que vai mudar aqui as informações tanto no total produzido quanto nos meus custos, na lucratividade e até no resultado final. Então o solver vai trabalhar nessa coluna, alterando ela, assim como a gente já viu isso lá no Atingir Meta, para que ele altere isso de forma que ele consiga atender os critérios que a gente vai colocar da melhor maneira possível, para chegar num resultado perfeito dentro das regras que a gente passou. Então, em resumo, basicamente o solver faz isso. Ele vai alterar os seus dados dentro do conjunto para atender determinadas regras. Ele vai fazendo interação nos dados, fazendo modificações aleatórias, até conseguir atender a um melhor cenário possível dentro ali dos parâmetros que você colocou. Esse tipo de resolução de problema são problemas de pesquisa operacional, que é uma área exclusiva em matemática, ou enfim, da área de estatística talvez, que faz ali o estudo desse tipo de problema. Mas simplificando, o nosso foco aqui é aprender a utilizar na prática o solver para resolver esse tipo de problema. Então vamos já para as regras e fazer a resolução. Então aqui nós temos algumas regras. Por exemplo, nesse cenário fictício da empresa, a capacidade produtiva ela não comporta mais do que 2.000 produtos do grupo 1. Então a gente tem aqui o grupo 1 com 4 produtos e nesse caso está sendo produzido 6.000 itens. Então está estourando a capacidade produtiva que está sinalizada aqui. É uma regra que a gente precisa tratar. O grupo 3, que é esse aqui, ele não pode vender mais do que 1.000 peças. Então tem uma restrição ali. E aqui já vendeu, nesse caso, 6.000. Também tá errado. Aqui foi distribuído aleatório, igual para todo mundo. O grupo 2, ele não possui restrição. Porém, o produto 1240, que faz parte do grupo 2, ele não tem material suficiente para ser produzido mais que 200 peças. Então a gente vai identificar esse 40 aqui. Ele não pode ser produzido mais do que 200 peças. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste. Os demais produtos não podem passar de 10.000 peças. Então os demais produtos não podem passar de 10.000 peças. E a quantidade mínima de produção é 180 peças para cada um dos produtos. Então a gente tem que, não pode deixar também ser menor do que
180. E aí, com base nesse entendimento, nessas questões, a gente vai resolver, né, esse cenário utilizando o solver. Então a gente vai fazer aqui a construção para atender esse problema aqui, resolver esse exercício. E aí ele pede que a gente faça uma solução e defina uma meta por produto, de maneira que a gente consiga obter a menor quantidade de peças possíveis e um lucro de no mínimo 18% do faturamento total. Então a gente tem, né, todo esse cenário e como que a gente vai resolver isso. Então a primeira coisa é a gente saber localizar onde está a ferramenta do solver e depois configurar ela. No Excel, ela vai estar aqui dentro da aba dados e a gente vai ver aqui no cantinho a opção análise e dentro dessa opção vai estar o solver. Porém, nem todos os Excels por padrão vem habilitado essa opção. Então você vai precisar habilitar isso. E como que faz para habilitar essa opção do solver no Excel? A gente vem aqui em arquivos, opções, e aí dentro de opções a gente vai ter aqui algumas informações de configuração ali do seu Excel. E aí a gente vai vir aqui em suplementos, arquivo, opções, suplementos. E aqui dentro de suplementos a gente tem uma série de opções, inclusive a gente vai vir aqui em gerenciar suplementos do Excel e aí a gente vem aqui na opção ir. Quando a gente clica nessa opção ir, vai abrir uma janela com os suplementos, que abriu bem no canto da minha tela aqui, eu não consigo arrastar ele porque a barra não está aparecendo para mim, mas eu acredito que vocês consigam ver. E aqui nós temos a opção solver, que ela está marcada no meu caso. No caso de vocês, se não estiver aparecendo no menu é porque ela está desmarcada. Então marque a opção solver, deu um OK, o Excel vai instalar o solver e ele vai aparecer então para vocês aqui dentro da ferramenta, do menu de ferramentas dados solver. E aí, tendo esse recurso ativado no Excel, a gente vai aprender como utilizar ele. Então aqui é o nosso cenário com todas as fórmulas feitas. É importante que para você usar o solver, você tenha uma amarração das células que você quer alterar, que você precisa encontrar um valor perfeito. Ela precisa estar amarrado com as outras células por meio de fórmulas, como esse exemplo, de fato que você consiga relacionar essas métricas e criar as regras para que quando o solver altere os valores, seja refletido no valor total, que é o que o solver vai estar monitorando para ver se ele encontrou o melhor cenário ou não. Vocês vão entender isso na prática. Então a gente vem aqui em dados, solver. E aí aqui ele já vem, obviamente, com as definições de solução marcadas, porque eu já tinha resolvido isso antes para testar. Provavelmente o de vocês, se vocês abriram a planilha que eu disponibilizei nos materiais de apoio e chegou até esse ponto, provavelmente o de vocês também já vai vir preenchido, mas eu vou explicar aqui o que é cada coisa que faz no solver. Então, abrindo essa tela do solver, nós temos aqui a opção definir o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo vai ser a célula que o solver vai monitorar para ver se chegou no valor que você deseja ou não. Nesse caso, qual que é o nosso objetivo? Lá na descrição do problema que a gente precisava resolver, aqui a gente pede que seja a solução conseguir a menor quantidade de peças possíveis e um lucro de no mínimo 18%. Então, qual que é o nosso objetivo? O primeiro objetivo é a menor quantidade de peças possíveis. Então, nós temos aqui uma célula que é a E15, que eu pintei de amarelo lá embaixo, que representa a soma total de peças. Então, é essa célula que eu quero minimizar. Eu quero diminuir o valor dela. Então, essa é a nossa célula objetivo. Então, a gente vai definir como célula objetivo a célula E15. E o nosso objetivo vai ser o quê? Maximizar, minimizar ou um valor específico? Vai depender do problema que você está querendo resolver. No nosso caso, a gente quer minimizar. Eu quero a menor quantidade
de peças possíveis. Para isso eu estou selecionando aqui no mínimo, então o solver vai tentar diminuir essa quantidade de peças. E como que ele vai fazer isso? Aqui já tem uma instrução de como ele vai fazer, alterando as células variáveis que estão entre E17 e E28. Quais são as células E17 e E28? São as quantidades individuais de cada produto. Então a gente está instruindo o solver a resolver para nós o problema. Como? A gente está pedindo para ele alterar as células onde estão as quantidades individuais de cada produto, e a gente quer que ele faça isso de uma forma que diminua a quantidade de peças, que é o total da célula E15. Então ele vai ficar monitorando a célula E15 e alterando os valores aqui até bater o melhor cenário possível, o menor valor possível, atendendo às regras. E quais são essas regras? Aí as regras a gente colocou aqui embaixo, sujeito às restrições. Então vamos lá, vamos passar uma por uma das restrições. A primeira, o C42, que é a coluna C42, que ela está aqui embaixo, é a soma do total do grupo 1. Por que a gente fez essa regra? Porque aqui no grupo 1 a gente tem uma restrição de que ela não pode ser produzido mais do que 2.000 produtos do grupo 001. Então aqui eu botei uma soma, tem uma fórmula ali dentro daquela célula, eu não acabei não mostrando para vocês, mas eu tenho uma fórmula que soma as quantidades somente dos produtos 001. Vocês viram como faz essa soma nos episódios anteriores, onde a gente viu a soma Cs. Eu estou somando se o grupo for 001. E assim por diante. E aqui eu botei então uma regra apontando para a célula C42 e dizendo que eu quero que essa célula seja menor ou igual a 2.000 produtos. Está vendo aqui? Essa regra que eu estou falando. Depois da mesma coisa para a célula C44, onde nós temos o grupo 3, que ele não pode ser maior do que 1.000. Então tá a regra dele aqui também. E assim por diante, a gente vai montando regra por regra para atender todas as restrições que a gente precisa para o nosso problema. Isso vai variar do problema para problema de acordo com o que você está resolvendo. Aqui nós temos uma outra regra, que é na célula E17, então a gente vai aqui na célula E17, que é a célula do produto referência 1240. A gente quer que nessa célula, eu vou fechar aqui a tela do solver para mim conseguir arrastar para cima e mostrar. Então aqui eu tenho o produto 1, 2, 3, 4, que é a E17. Eu vou voltar lá no solver de novo e continuar a explicação para vocês. Então a restrição do E17 é que essa regra aqui, E17 a SE28, menor do que 10.000. Na verdade, aqui é uma regra que diz que a soma desses produtos, ou esse intervalo de produtos que vai do E17 até o E28, esses produtos eles não podem passar de 10.000 por produto. Então tem essa restrição também, que está ali abaixo, na linha 37. Os demais produtos não podem passar de 10.000 peças, ok? E aí a restrição do produto de 1.000 peças, de 200 peças está aqui, na E23, né? E23, o produto 1240, ele não pode passar de 200 peças. E por último, o critério mais importante do filtro da restrição é que é o que a gente colocou lá no final, que o nosso lucro, que é a célula J30, que está pintada de laranjado, ela tem que ser maior ou igual a 18%. Então tem que manter a lucratividade de 18%. Então a gente fez essa configuração. Basicamente o uso do solver é isso. Os pontos de atenção é que você precisa ter fórmulas vinculadas com o intervalo que você vai estar calculando, que você quer resolver. Vocês vão ver por que disso quando a gente resolver. E essas fórmulas são aplicadas de certas restrições sobre essas informações que estão sendo alteradas.
para que você consiga manter o cálculo dentro do padrão que você espera. Então, feito o objetivo, informado o solver quais células que você quer que ele altere e feito as suas restrições, basta a gente clicar em resolver e vocês vão ver a mágica acontecendo, onde o Excel vai tentar chegar num cálculo possível. Pode acontecer em casos que ele tenta a possibilidade de cálculo e não encontra. Se você tiver muita regra, né, em conjunto e restrições que não são possíveis de acontecer juntas, provavelmente ele vai falar que não encontra solução para o seu problema. Pode acontecer. Nesse caso, eu acredito que não. Então a gente vai vir aqui e clicar em resolver. E aí o Excel vai trabalhar. Ele ficou um tempo processando e trouxe aqui para mim que ele deu resultado. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições adequadas foram satisfeitas. Ele fez a adequação e conseguiu atender todas as regras que a gente colocou. Então a gente tem a opção aqui de manter a solução do solver ou restaurar os valores originais. Nesse caso eu quero manter os valores porque ele achou uma solução. A gente podia, a partir dessa tela, salvar como cenário. Daí tem uma configuração de cenários dentro do Excel, onde eu consigo salvar um cenário. E eu poderia simular diferentes cenários e depois eu consigo alternar entre esses cenários. Esse é um dos recursos que a gente não abordou, né, dentro da nossa jornada, mas é algo bem tranquilo também de se fazer. Nesse caso, eu não vou fazer isso. Eu quero manter os valores da solução porque ele conseguiu encontrar ali a melhor solução possível. Então, eu vou dar um OK aqui e ele chegou aqui na solução, de modo que a menor quantidade de peças que eu consigo produzir é 18.649, mantendo todas as restrições ali e mantendo aqui o meu lucro dentro do esperado. Vamos ver se ele tem alguma casa depois da vírgula. É 18, exatamente 18% ele manteve ali de lucro. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar até nessa etapa. Nós temos ainda um episódio a seguir sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tenha sido útil para vocês no dia a dia. Espero ver vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.